Colocar em pé, mano, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos ao Senhor neste momento, ó Pai. Esta oração, Pai querido, específica pelos dizimistas da sua casa, pelos ofertantes, aqueles que lançaram seus dízimos, suas ofertas esta noite. Que o Senhor venha, ó Deus, estar abençoando o trabalho, abençoando o celeiro, abençoando a saúde, Pai querido, em nome de Jesus. Também na noite de hoje, Pai santo e amado, queremos orar, Pai querido, pelo preleitor nessa noite, nosso querido pastor Edmilson. Pai, que o Senhor venha usar teu filho nesta noite, com ousadia, com alegria, meu Pai, no coração, e que a tua igreja, meu Pai, possa entender aquilo a qual o Senhor vai enviar através do teu servo nesta noite. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo o que aconteceu até aqui, Senhor. Graças te damos por este culto da assistência social. Obrigado por esses alimentos, meu Pai. Creio, Pai, que o Senhor é o Deus que supre com todas as necessidades. Continue conosco, ó Pai. Assim nós oramos, entregando nas tuas mãos, e que venhamos, ó Pai, estarmos atentos à voz da tua palavra nesta noite. Usa teu filho agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero mais uma vez saudá-los na santa e na gloriosa paz do nosso Deus. Amém. Amém. Vamos aqui fazer uso do jargão do pastor Ocias, né? Todos estão felizes? Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, é uma verdade. Nós estamos felizes porque estamos na presença do nosso Deus. Pela manhã nós tivemos a oportunidade de estarmos ali na Pioneiros, onde estivemos participando de um culto abençoado. Ali a igreja está em festa, está aniversariando, e nós tivemos a oportunidade de cultuar ali ao Senhor, juntamente com os irmãos, levar a saudação da igreja, e foi muito bom estar ali, mas na certeza de que o Senhor Deus também continuaria conosco nesta noite, nos proporcionando esse momento também de alegria, felicidade. É sempre bom, irmãos, estar diante da presença do nosso Deus. Amém? Tenho certeza que os irmãos tiveram aí uma semana de muito trabalho, de muito serviço, e a gente fica esperando chegar o domingo para estar na casa do Senhor Deus também. Aqueles irmãos que não podem estar durante a semana, não são poucos, devido ao trabalho. E nós que recebemos de Deus a graça de poder participar da maioria dos cultos, né? Então nós assim estamos fazendo. Amém, amados? Eu quero, nesta noite, compartilhar uma palavra de Deus juntamente com a igreja, aqui presente, com nossos irmãos também que nos acompanham aí pelas redes sociais. Tenho certeza que Deus tem uma palavra aí para cada um de nós. Amém? Tenho certeza que Deus vai falar nesta noite aos nossos corações, como já tem falado aqui através dos louvores que foram entoados ao nosso Deus. Na verdade, os louvores têm sido uma mensagem, né? O que nós chamamos de mensagem cantada, né? Mas agora Deus também vai falar conosco através aqui da palavra escrita e através da palavra revelada. Amém, amados? Meus irmãos, como eu disse, não é fácil estar aqui, apesar desta alegria. Nós sabemos que muitos dos irmãos tiveram uma semana difícil, os irmãos têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, suas adversidades, e é comum, irmãos, é normal para todos, né? Todo ser humano, em algum momento da sua vida, né? Ele passa realmente por problemas, passa por dificuldades, passa por muitos intempéries, né? Essa é a realidade. Mas
Paulo nos alerta sobre isso, né? Paulo nos fala sobre isso, que esse momento de dificuldade, de dor, de angústia, né? De lamento, faz parte de um processo. E Paulo chama isso, irmãos, de dias maus. Paulo fala isso dos dias maus. Tem uma irmã que me ligou essa semana aqui, nós estivemos conversando, e essa irmã vem enfrentando uma dificuldade muito grande, e inclusive vou mencionar o nome dessa irmã, até porque nós estaremos orando por ela, já oramos por ela aqui nessa noite, né? A nossa querida missionária Nazaré está passando por um processo no meio da sua família. Eu peço as orações dos irmãos, né? Ela teve praticamente vendo a sua filha neta morrer em seus braços. Ela teve, a Ângela teve um momento difícil essa semana, onde a pressão dela, né, deu uma desequilibrada, mas Deus operou um milagre. Ela foi levada aos médicos e eles ficaram ali diante da nossa irmã Ângela, né, impotentes diante da situação. E ela dizia para a nossa missionária: vó, ela está ficando sem pulso, o pulso está indo embora, está sumindo, está acabando. Eles não sabiam mais o que fazer. Quando ela se propôs ali a orar, interceder a Deus, repreendendo o espírito da morte, tudo aquilo que não provia do Senhor, e ela foi aos poucos retomando ali, e Deus com certeza fez um milagre maravilhoso na sua vida. Então, eu peço aos irmãos que continuem orando também por essa família. Tenho certeza que os irmãos têm feito isso, mas vamos continuar fazendo, porque Deus realmente opera através das nossas orações. A Bíblia nos diz que o Senhor, que a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos. Amém? Mas se tratando dessa dificuldade que sempre nos vem, às vezes ela vem de várias formas e várias maneiras, né? E às vezes vem no nosso financeiro. E quando a dificuldade ela vem no nosso financeiro, nós recorremos a pelo menos duas pessoas. Uma é o nosso amigo mais próximo, a outra são os banqueiros, para ver se nós ainda temos créditos para fazer ali algum empréstimo. Isso é quando a dificuldade bate na nossa porta, ela vem dentro do financeiro, né? Mas às vezes vem, não é no financeiro, vem na saúde, né? Como já foi dito aqui, como eu acabei de mencionar para os irmãos. Então, quando a doença ela vem até nós, quando essa dificuldade voltada para a enfermidade bate na nossa porta, né? Aí nós recorremos aos médicos. Porque é Ele que pode, né, abaixo de Deus, trabalhar para que, usando o artifício da ciência, né, venha melhorar, nos trazer saúde, né? E quando essa dificuldade ela vem de uma forma psicossomática, uma doença psicossomática, aí nós temos também a quem recorrer. Nós temos a psicologia, nós temos aí a psicanálise, né? Enfim, são pessoas que Deus abençoou, Deus preparou para também nos ajudar. É assim ou não, irmãos? Então, quando a gente procura essas pessoas, quando essas coisas vêm sobre nós temos esses subterfúgios. Não é verdade? Agora, irmãos, tem coisas que nós não temos muito o que fazer. Tem situações que vêm sobre nós que nós não temos muito o que fazer, né? E quando isso acontece, nós podemos simplesmente fingir que isso não está acontecendo, que nós não temos problema nenhum, está tudo muito bem, tudo certo, né? Brincar de fingir, né? Aí, às vezes a gente faz isso, né? Não, tá tudo bem, irmão, tá tudo bem, vamos brincar que nem a mulher, que na verdade não foi brincadeira, né? Mas é aquela sunamita, a gente usa muito isso, né? E a mulher assim, como tá? Não, tá tudo bem. Nós usamos isso muitas vezes, né? E até ensinamos na igreja, vai tudo bem. Mas não estava tudo bem. E assim nós agimos muitas vezes, sabendo que nós está tudo bem, mas nós dizemos, não, vai tudo bem. Pelo menos pela fé, acreditando que ficará. É pecado, irmão? Não, não é pecado. Né? Ou simplesmente nós vamos fazer algo também que não é fácil de fazer, mas é comum que se faz. Porque nós temos duas pessoas que fizeram isso, pelo menos citada na palavra de Deus. Nós irmos para a caverna. E quando a gente fala de caverna, irmãos, logo vem à memória, é o profeta
Eliseu, que ora ele estava cheio de fé, cheio de poder de Deus, né? E faz um confronto com os profetas de Baal, de Aserá, né? Onde ele mata ali cerca de quase 1000 pessoas, entre os profetas de Baal e de Aserá. Então, uma batalha tremenda. Ele ora a Deus e de imediato Deus responde com fogo, né? A ponto de queimar todo o holocausto, lambe água. Que coisa espetacular, que coisa estrondosa de se ver. Mas a gente vê que não muito distante de uma ação para outra, ele está dentro de uma caverna, ele está ali desejando para si a morte, porque alguém colocou um exército para procurá-lo, para destruí-lo e para matá-lo. Mas também, irmãos, nós pensamos de uma outra pessoa que também teve um processo da caverna. Então, às vezes nós somos conduzidos à caverna, né? E a outra pessoa que eu quero mencionar foi Davi. Davi também precisou descer, entrar, aprofundar-se a uma caverna. Amém, igreja? E é sobre esse tema que eu quero meditar nesta noite. Para tanto, eu quero tomar como base, irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Irmãos estão careca de ouvir ministrações acerca desse tema, mas Deus tem sempre coisa nova para os nossos corações, né? A Bíblia, ela se renova, a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Amém, amados? 1 Samuel, capítulo de número 22. Nós iremos ler versículo 1 ao 5. Aleluia. Amém, igreja? Vamos ler a palavra de Deus? Versículo 21. Então Davi se retirou dali e se acampou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Diga, em aperto. E todo homem endividado. Diga, homem endividado. E todo homem de espírito desgostoso. Diga, homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa, em algumas outras tradições vai dizer Mispá, dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Versículo número 4. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém? Eu quero trazer, irmãos, eu quero intitular essa ministração. Os irmãos, se quiserem, podem anotar: da caverna para o trono. É um processo. Da caverna para o trono. Então nós já entendemos que Deus nos leva muitas vezes a estar dentro da caverna. Deus às vezes permite que nós cheguemos à caverna,
não apenas cheguemos na caverna, mas que nós passemos um tempo dentro da caverna. Amém, irmão? E Davi está nesse texto a qual nós acabamos de ler, dentro da caverna. Caverna essa, por nome, Caverna de Adulão. Nesse momento, irmãos, Davi, ele está diante, se assim podemos dizer, uma bifurcação espiritual. Ele está diante de dois caminhos e uma única direção a ser seguida. Dois caminhos, mas uma direção. Davi, ele está aqui praticamente no meio do processo, do caminho que ele precisa chegar, que ele precisa trilhar para chegar até o trono. Então Davi, ele poderia, nesse momento, simplesmente, primeiro, desistir de uma promessa, desistir de uma chamada, desistir de um processo que Deus havia reservado para a vida dele. Ele poderia fazer isso, mas ele também poderia acreditar em Deus, né, e esperar o cumprimento daquilo que Deus prometeu para a vida dele, ainda que as circunstâncias não, né, se mostrassem favoráveis. Então, Davi estava diante de uma decisão não muito fácil de ser tomada. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, Davi está num momento difícil, mas Davi tomou a decisão certa. Davi, ele resolveu acreditar em Deus. Assim também como Pedro, né, em certa ocasião, né, depois de Jesus trazer uma palavra dura para o entendimento deles, quando Jesus disse que a sua carne era a comida, né, o seu sangue era a bebida, Jesus ministrando, né, depois da realização de um milagre, né, da multiplicação dos pães, e aquele povo que seguia Jesus achou a mensagem dura demais e saíram da presença de Jesus. E Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: olha, vocês não querem ir embora também? Vocês não querem? Não. Pedro se levanta e diz: para onde iremos nós? Se só o Senhor é quem tem palavra de vida eterna. Pedro decidiu permanecer com Jesus, mesmo que ele não estava entendendo muita coisa. Então Davi também, ele fez a escolha certa. Ele decidiu confiar em Deus, mas esperar em Deus. Se você, nesta noite, se encontra nesse momento, nessa mesma bifurcação de acreditar ou de desistir, tome você também a escolha certa. Vamos tomar a escolha certa diante da circunstância que ainda assim não nos pareça favorável, que tudo parece estar ao contrário. Eu quero te encorajar nessa noite a continuar a confiar em Deus, a acreditar em Deus, não duvidar de Deus. Graças a Deus. Indo para o texto que nós lemos, olha só o que disse Davi no versículo de número 3. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar o meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele não sabia o que Deus faria na vida dele, mas ele sabia que tinha uma promessa de Deus. E eu acredito que essa mulher, a sua mãe e o seu pai, a vida que eles estavam levando dentro daquela caverna, porque eles desceram para aquela caverna assim que descobriram que Davi estava ali, porque as suas vidas também estavam em risco.
Davi, dentro de uma caverna. A gente não sabe, né, se havia, a Bíblia não fala sobre isso, se havia algum tipo de iluminação ali dentro. A Bíblia nos diz, mas eu acredito que ali não tinha ar-condicionado que nós temos aqui nesta noite. Agora imagina 400 homens dentro de uma caverna. Imagina assim então que já pensou se a mãe de Davi, uma senhora, estivesse cozinhando para 400 homens. A Bíblia não fala sobre isso, mas nós podemos conjecturar, nós podemos imaginar as coisas. Deus nos dá a mente, a capacidade. Já pensou se essa mulher tivesse que lavar roupa para 400 homens? Já pensou se ela tivesse que alimentar 400 homens? Mas e ela ficou por um tempo, a Bíblia não entra nesses pormenores, certo? Né? Porque Davi achou por bem tirar os seus pais daquela situação, levar adiante desse homem, desse rei, que abriu as suas portas, os seus palácios, para receber a mãe e o pai de Davi. Né? Mas ele diz: olha, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados irmãos, se você não sabe o que Deus há de fazer de você, se você, meu amado irmã, se você, querido irmão que está aí do outro lado, através das redes sociais, se você não sabe o que Deus quer fazer de você, eu quero dizer para você algo bom. Que Deus está projetando algo muito excelente para a tua vida. Deus está te colocando dentro de um projeto. Deus está, na verdade, te colocando dentro de um propósito que Ele quer realizar na minha e na tua vida. Mais ou menos o que Deus projetou para a vida de Jeremias, né? Ou para o povo do qual ele estava também ministrando. Jeremias 29:11, olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias, capítulo número 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Aleluia. Pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que esperais. Para dar aquilo que você está aguardando. Estou parafraseando aqui, irmãos. Deus quer te dar aquilo que você está esperando. Deus quer te dar aquilo que você está aguardando nele. Amém, irmãos? Mas o que significa adulão? Né? Já foi até ministrado em outra ocasião nesse lugar. Significa justiça do povo. Foi nesse lugar que Davi, ele aproveitou, ele entrou para se esconder. Mas se esconder de quê? Se esconder de quem? Se esconder da perseguição. Perseguição essa que foi realizada e de maneira implacável através do rei Saul. Uma perseguição implacável. Se você sente-se que está dentro dessa caverna porque tem alguém lutando contra você, se você acredita que está dentro da caverna porque alguém quer destruir você, eu quero dizer para você nesta noite que você está enganado. Não é para isso. Você está dentro da caverna, você está dentro desse lugar, nessa situação que hoje, nesse momento você se encontra, é porque isso tudo faz parte de um plano e de um projeto de Deus. Diga eu faço parte de um projeto e Deus irá realizar. Amém. Fala isso com convicção, acreditando. Aleluia. Você faz parte de um projeto, é um plano. Deus traçou um plano, um projeto para a tua vida.
Deus traçou um projeto para a tua vida. Eu poderia mencionar algumas passagens bíblicas, né, até fazer leitura, mas eu quero aproveitar bastante tempo, porque Deus tem muita coisa a falar conosco nesta noite. Mas nós temos aqui algumas referências acerca dessa cidade, Adulão, né? Cidade essa onde havia essas cavernas. Josué capítulo 12, versículo 15, né, e o 15 e 35, ela é citada como uma das cidades reais dos cananeus conquistada por Josué. Se nós formos para 2 Crônicas 11, 7, foi uma das cidades que Roboão fortificou contra o Egito. Agora, em Miqueias 1,15, nós temos ali uma referência sobre a glória de Israel, né, chegaria a Adulão. Isso fazendo referência à pessoa de Jesus Cristo. Então, são algumas passagens que também falam sobre essa cidade de Adulão. Amém, irmãos? Mas nós não vamos falar sobre isso, porque nos tomaria muito tempo. Mas eu quero começar a perguntar para você, você pode se perguntar também: o que poderia ter então levado Davi à caverna? Já falei para os irmãos, primeiro, um projeto de Deus. Diga novamente: eu sou um projeto em andamento. Amém, é isso aí, irmão. É simples assim. É que a gente às vezes, né, fica imaginando e criando coisas. Não. Você, cada um de nós, né, fazemos parte de um projeto de Deus. Deus criou você para algo. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia preparado tudo o que você faria para Ele. Amém, irmãos? Agora, para nós entender o projeto e o caminhar de Deus, nós precisamos voltar, né, aqui ao que nós chamamos de contexto, fazer uma contextualização para os irmãos entenderem exatamente o caminho que Deus usou para que, né, Davi saísse da caverna e pudesse chegar ao trono prometido. Primeiro, eu quero dizer para os irmãos que houve um fracasso. Primeiro passo, um fracasso. Nós nascemos no pecado, sim ou não, irmãos? Nós nascemos no pecado. Mas por nós nascermos no pecado, isso não quer dizer que Deus não está projetando algo para as nossas vidas. Antes de Davi existir, né? E Davi vai existir por conta de um fracasso. Fracasso de quem? Fracasso do povo. Fracasso do povo. Davi surgiu para suprir um fracasso do povo, né? Porque Davi está dentro ali de um processo de transição. Está dentro desse contexto. O povo estava olhando e observando as nações vizinhas. O povo, ele queria ser igual às demais nações. O povo de Israel vivia dentro de um governo esse a qual nós chamamos de um governo teocrático. Aquele governo onde Deus que manda, que Deus que governa, que Deus que faz, é claro, através de alguns homens, algumas lideranças que Deus levantou, e foi assim, desde que houve o surgimento de Josué, passando então mais de 400 anos, né, ali pelos juízes, chegando até Samuel. Mas Samuel, a Bíblia nos diz que ele, chegando na sua velhice, ele consagrou os seus filhos para ser juiz em Israel. Porém, os filhos de Samuel, não andavam segundo o seu pai. Não serviam a Deus da mesma forma, da mesma alegria, com as mesmas convicções. E aquele povo, aproveitando-se dessa ocasião, eles pediram para si o rei. Então, houve a transição de um governo teocrático para um governo, qual o nome que se dá, meus irmãos? Me ajuda aqui. De rei, né? Monarquia.
autoridade. Essa palavra que me fugiu. Saindo então de um governo teocrático para um governo de monarquia, o povo pede para si um rei, e isso não agradou a Deus, isso não agradou ao Senhor, não agradou a Samuel. No capítulo 8, né, de 1 Samuel, vai dizer: os israelitas rejeitam o governo de Deus e desejam para si um rei como as demais nações. Aí nós vamos ver aí, dentro desse contexto, eles exigindo, e aquilo não foi bom, não foi agradável aos olhos de Deus. Mas Deus disse para eles que Ele faria aquilo, Ele daria o rei. Só que o rei, ele veio segundo o desejo e o coração e o olhar do povo. Aparece um rei diante da multidão ali presente, no momento em que Saul seria apresentado como rei. E a Bíblia nos diz que, procurando Saul, foi encontrado entre o povo. Depois buscaram e o encontraram escondido. O homem que a nação está desejando para reinar é alguém que é encontrado escondido. E Deus disse, revelando a Samuel: olha, pode procurá-lo, que ele está escondido. E o povo foi lá, o encontrou, pegaram, trouxeram, colocaram diante de todo o povo, e viu-se que aquele homem era muito belo, que era muito lindo, era uma coisa espantosa, não havia nenhum homem belo como Saul, diz a palavra do Senhor Deus, aonde ninguém em Israel tinha a sua altura, ele era mais alto que todo mundo, a partir dos seus ombros. Era uma coisa espantosa, que coisa linda, agradou os olhos humanos. Mas não era projeto de Deus, não era a vontade de Deus. Aleluia. E esse rei, Saul começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Até começou bem o seu ministério, mas não muito longe, ele começou a se declinar, sair da presença de Deus. E o que Davi tem a ver com isso? Aparentemente nada. Mas chega um dado momento, irmãos, que Deus, ele fica triste com Saul, e Deus disse: é necessário que se mude, é necessário que se troque alguém no coração do povo, alguém nos olhos do povo, por alguém que está no coração de Deus. Deus já tem alguém reservado, Deus já tem um projeto preparado para substituir Saul. O governo que você exigiu, que vocês pediram, agora vai continuar a monarquia assim, mas agora vai ser um homem segundo o meu coração. Aleluia. E o que levou Davi à caverna foi esse projeto. E Deus disse: olha, Samuel, você precisa levantar-se e ir à casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. Samuel não sabe disso, é revelado nesse momento. Jessé não sabe disso, é revelado nesse momento. Aleluia. E aí traça-se um plano para que Samuel chegue à presença ali de Jessé. E quando ele chega, e alguém fica preocupado, achando que a vinda de Samuel ali era para trazer algum juízo, trazer alguma palavra de repreensão, algo duro, mas não era. Ele agora estava a serviço de Deus para trazer um povo, alguém que era segundo o coração de Deus. Deus estava trabalhando agora no seu projeto. Assim como Deus está trabalhando nesse momento em secreto, o projeto dele na tua vida. E se você crê nisso, glorifique a Deus. Aleluia. E como da primeira vez, Jessé coloca ali seus filhos diante de Samuel e começa
e coloca seus filhos na presença de Samuel, e Samuel sempre o mais belo, mais lindo que o outro, e Samuel enche seus olhos. Assim como o povo, Samuel estava sendo enganado pelos seus olhos, porque aqueles homens eram belos, eram bonitos, se apresentavam robusto, forte, e ele dizia no seu coração: certamente esse é o rei, vou levantar e vou ungir. Deus disse: não, Samuel, calma aí, você é profeta, você não pode agir como o povo, sendo enganado pela aparência, sendo enganado pela visão, sendo traído pelos olhos. O homem, ele atenta para a aparência, mas Deus atenta para o coração. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Deus está olhando nesta noite o que está dentro do meu e do seu coração, para saber se há algum tesouro nele. Aleluia. Glórias a Deus. Você está conseguindo compreender, irmãos? Aleluia. Aleluia. Quando chega aquele gurizinho ali, cerca de 12 anos mais ou menos, e Deus diz no coração de Samuel: levanta aí o ungido. Mas Senhor, eu não entendi, é um menino ainda. O Senhor mandou ungir um rei, é um guri, é um garoto, é um menino, é um mancebo, de aparência gentil. Mas é ele, ungiu. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Samuel ungiu na presença de todos os seus irmãos. Ungiu. E a Bíblia diz que nesse mesmo momento o Espírito do Senhor passou, aleluia, a se apoderar de Davi. Oh, aleluia. Mas de contrapartida, irmão, alguém que achava ainda ser poderoso, alguém que achava ser ainda um cara, alguém que havia já profetizado, porque Saul profetizou, alguém que já tinha feito algumas batalhas e tinha vencido, essa pessoa ele acha que ainda está na presença de Deus, e na verdade não está. Ele ainda poderia sim exercer o seu reinado, porque não foi tirado, mas Deus diz agora: você está caminhando sozinho, meu Espírito já não está mais em você, meu Espírito agora está sobre aquele que é ungido. E às vezes assim engana, irmãos, a gente acha que o Espírito de Deus ainda está às vezes com a gente, né? E às vezes a gente começa a se enganar. Não, nós precisamos ter o cuidado de saber se nós ainda estamos sensíveis, se nós ainda sentimos o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Não é o título. Saul continuou com o título de rei, mas o Espírito já não havia mais em Saul. Sim ou não, irmãos? Mas Davi, ele está dentro de um projeto. O primeiro passo foi ungido. Foi ungido a rei. E agora Deus começa a trabalhar esse menino. Esse menino está lá. Aleluia. E do nada, irmãos, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo do Senhor agora não estando mais em Saul. Saul, ele está vulnerável. E vem um espírito mau, que a Bíblia diz que ele vem da parte do Senhor. Não é espírito santo, um espírito mau, mas permitido por Deus. Começa agora a entrar em Saul e deixá-lo em situação de desespero, tido como louco. E Saul agora, nessa situação, ele quer uma forma de alívio, alguma coisa que quer tirar essa agonia, esse sofrimento. Haja vista que o Espírito Santo não estava mais nele, e agora Deus começa a trabalhar na vida de um garoto. E alguém diz: olha, há alguém aí que toca muito bem a harpa, e se você chamar, com certeza ele vai tocar com os seus dedos, e aí com certeza você ficará livre desse mal. Ele está trazendo aqui. Olha, irmãos, o garoto que estava atrás das ovelhas, e agora tem a oportunidade de entrar no palácio. Você está entendendo o projeto trabalhando?
consegue compreender isso? Você não sabe de nada, mas Deus está te colocando no lugar certo, na hora certa e para a coisa certa. Aleluia. Aleluia. E chega ali, ele entra, ele toca, o demônio é expulso. E a Bíblia diz que o rei Saul se agradou. E agora ele pede para Jessé deixá-lo ali com ele. Não, esse garoto vai ficar aqui comigo. E a Bíblia nos diz que Saul o amou muito. Saul o amou muito. Quero que você fez isso. Saul amou Davi à primeira instância, porque não sabia quem era Davi, nem o que Deus tinha com ele. Mas se estava vivendo a sua dor, então é alguém que eu vou amar, que eu vou cuidar, que eu vou zelar. Afinal de contas, está cuidando de mim, está tirando aquelas coisas que não são boas. Talvez em um projeto egoísta de Saul, mas não, era projeto, era de Deus, colocá-lo ali, dentro do palácio. Eu espero que vocês estejam compreendendo isso. Graças a Deus. Aleluia. Deus continua. Saul sai à peleja, Saul sai para a batalha, Saul sai para guerrear. Os filisteus se levantam contra o povo de Israel. E aí Saul está ali sem saber o que fazer diante de um homem muito alto, muito grande, um homem gabaritado, um homem já preparado na guerra. Aleluia. E de repente Jessé diz: olha, eu preciso que você leve algumas coisas para os seus irmãos. É para aqueles que estão na batalha, para aqueles que estão na guerra. Jessé preocupado com o povo, chama Davi, ajeita ali alguma coisa, coloca queijo, coloca pão, coloca um vinho, ajeita a bagagem, desce para os teus irmãos e leva para eles e os homens que eles estão com ele. Davi chegando ali encontra-se uma cena desfavorável ao povo de Deus. Um garoto que não conhecia de batalha, de guerra, senão, aleluia, as batalhas que ninguém vê. As pessoas o interpretam mal, os seus irmãos interpretam mal. O que você vem fazer aqui? Porque você não está cuidando das poucas ovelhas do nosso pai. Ele não dá muita bola para aquilo ali. Ele sai procurando o que se fará ao homem que vencer a guerra e derrubar esse filisteu. Ah, o Senhor dará muitas coisas, bens, uma esposa. Esse negócio muito me interessa. Esse negócio parece ser bom. Mas era apenas um garoto. Mas um garoto que tinha fé em Deus, tem o Espírito Santo na sua vida, encorajado. Aleluia. Eu vou lutar com esse filisteu. Foi ali, lutou, venceu. Saul fica muito feliz, o povo fica feliz. Leva ele para dentro do palácio novamente. E Saul coloca ele sobre chefe. Olha, para que um garoto que agora se tornou chefe no meio do exército de Saul. Olha só, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Mas irmãos, aquilo que Davi estava muito feliz, porque ele tinha uma promessa de Deus na sua vida até então. Ele já havia recebido a unção de Deus. Ele estava olhando e vendo as coisas acontecerem e acredito, ficando ali muito feliz. E olha, Deus é comigo, o Senhor é comigo, as coisas estão acontecendo. Deus tem um chamado na minha vida. Eu estou dentro do palácio, estou conduzindo aqui uma tropa do rei. Tudo muito maravilhoso. Deus dava vitória através das mãos de Davi. Talvez você não entenda por que hoje eu estou assim dentro da caverna, sendo que
Pode falar, irmão, diga a fama. Levou Davi para a caverna. Da noite para o dia as coisas desmoronou, irmão. O chão acabou. O homem que até então agora era um herói de guerra, o homem que era aclamado pelo povo, o homem que era ovacionado quando passava. Mas um dia chegando no meio da batalha, alguém começa a cantar e a dizer: olha, Saul mata milhares, mas Davi mata dezenas de milhares. Tudo mudou aí. Tudo mudou aí, a fama. Quando Davi chegou que viu as mulheres cantando, e Saul viu as mulheres cantando, Davi deveria ficar com o peito muito cheio, muito alegre. Mas Saul não viu aquilo com bons olhos, e a partir daquele momento, Saul começou a olhar Davi de uma outra forma, de outra maneira. Aquele que ele amava, aquele que ele colocou sobre o exército, agora já era colocado como alguém suspeito. E foi isso que levou também Davi à prisão, além da chamada, porque Deus tinha projeto nisso, mas também ao ciúme e à inveja de Saul, que o havia levado para dentro do reinado. E agora, o que Saul procura? Ocasião para matá-lo. Ocasião para matá-lo. E agora, irmãos, eu vou caminhar para o fim, dentro desse pouco minuto que me resta. Davi está dentro da caverna por conta de tudo isso. Da noite para o dia, fugiu. Um homem de guerra, que tinha tudo nas suas mãos, agora está dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna. Como disse meus irmãos, ou você acreditar na promessa de dar seguimento, ou desistir de tudo. Davi fez a coisa certa, ele resolveu dar seguimento. Para que Deus está com Davi dentro da caverna? Diga, caverna é lugar de Deus preparar exército de pessoas desacreditadas. Davi foi levado para a caverna porque Deus tinha um projeto com ele e com as pessoas que Deus para ele o conduziu. Projeto na vida dele e projeto para aquelas pessoas para que Deus o conduziu. A Bíblia não diz, irmão, a Bíblia não entra nesse detalhe, como foi que aqueles homens sabiam que Davi estava ali. Você já pensou para parar nisso? Já parou para pensar nisso? Ele não diz. Mas assim como Deus mandava aqueles animais para dentro da arca, Deus também de alguma forma mandou aqueles homens desacreditados para dentro da caverna. Aleluia. Como que eram esses homens? Como que eram esses homens, irmãos? Vamos ler de novo? Vamos lá. Vou dizer para os irmãos como que eram esses homens. Vamos ler de novo? Versículo 2 do capítulo 22. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem que estava endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Irmão, Deus não mandou Davi aqueles homens poderosos. A Bíblia não diz aqui que ele comandava quando estava com Saul. Não. Deus mandou pessoas com problemas. Será que os de Davi eram poucos? Será que os de Davi eram poucos?
Não. Davi estava com muito problema. Mas Deus mandou a ele homens também com problema. E você talvez não entenda isso. Mas você só vai conseguir aconselhar alguém se você sentir a dor dela. Você só vai conseguir ajudar alguém dentro de algo que você aprendeu. Dentro da sua experiência que você vai ajudar outras pessoas, sim ou não? Deus levou Davi a essa situação. Davi também encontrava-se em angústia, encontrava-se em desespero, e nós vamos ver 2 salmos que é atribuído a Davi, dentro da caverna, onde ele passa por situações, ele narra a história que ele estava vivendo. Mas Deus manda esses homens nessa mesma situação, um homem que estava em dificuldade para receber, outros homens também com dificuldade, mas ele se fez chefe deles. Aleluia. Eu quero dizer para você, igreja, nesta noite, você que nos assiste, que Deus, Ele tem um projeto na tua vida. E assim como Ele fez de Davi chefe de 400, que se tornou assim chefe de 600, diga 50%. Aleluia. Enquanto Davi, ainda fugindo de Saul, ele multiplicou em 50%, metade, quase que dobrou. Aleluia. Amém, irmão? Enquanto você, ainda dentro da luta, ainda dentro da dificuldade, com tudo isso, Deus te dá a graça para você, mesmo com os mesmos problemas que você está enfrentando, ainda levar uma palavra de consolo, aleluia, a palavra do Espírito Santo, para alegrar outras pessoas que sairão também desse buraco. Mas não é toda a sua potência, toda a sua potencialidade, se você só irá desenvolver depois que Deus dizer: agora que você foi aprovado na caverna, eu vou te levar agora ao trono. Diga: da caverna para o trono. Aleluia. Deus tirou ali. E agora eu quero ler com os irmãos segundo Samuel. Aleluia. Nós podemos falar muito sobre esse exército em transformação, mas o tempo não nos permite. A forma que Deus trabalhou nesse exército, esses homens angustiados, esses homens endividados, depressivos. Mas Deus, com esses homens, fez de Davi um rei. E esses homens se tornaram, irmão, escute bem, esses homens se tornaram a guarda real, os selecionados para cuidar do rei. Que mais gente na serviço tinha, mas eram os selecionados, eram os mais próximos, se tornaram, né, uma espécie de guarda-costas do rei. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Capítulo 5. Aleluia. Aquele rei que o perseguia, que queria matá-lo, foi morto em batalha. Ele teve a oportunidade em algumas situações teve a oportunidade de matar. Ele disse: não vou colocar minha mão sobre o ungido do Senhor. Não matou. E ele foi até constrangido pelos seus homens a matar Saul quando ele entrou dentro da mesma caverna sem que soubesse que Davi estava ali. Davi: não podemos levantar a mão contra o rei. Pode deixar que Deus é quem juiz dessa causa. Chega um momento em que Saul é morto em batalha. Alguém procura Samuel, alguém procura Davi e diz: olha, eu trouxe aqui a coroa de Davi, a coroa de Saul, está aqui no seu bracelete, agora você pode ser rei. Pensa que isso vai dar no coração de Davi? Não. Pelo contrário, aquele que trouxe essa notícia, achando que para Davi era boas novas, morreu pela espada de Davi. Davi deu ordem
para matar. Davi, sendo homem de Deus e trabalhado dentro da caverna, teve a oportunidade de fazer isso com suas mãos por 2 vezes, mas não fez. Depois de morto, teve a oportunidade, não fez. Sabe por quê? Porque Davi estava esperando o tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus, não chegou e pronto, acabou. Capítulo 5, versículo 3. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. Davi já era rei somente em Judá. E ele fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor. E eles ungiram Davi a rei de Israel. Vou repetir, você não entendeu? Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. As pessoas é que foram atrás de Davi para constituir o rei. E ele fez um acordo com eles. Davi colocou moral. Bom, eu não estava muito afim desse negócio não, mas já que vocês estão vindo aqui, já que vocês precisam de um rei, já que vocês querem um rei, então tudo bem, vou reinar sobre vocês. E fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram rei, Davi, rei em Israel. A promessa não era Judá, a promessa era Israel. Judá foi o primeiro que aceitou Davi como rei dele, porque ele é da tribo de Judá. Mas o plano de Deus era muito maior, além. E Davi não se esforçou, não teve que derrubar ninguém, dar rasteira em ninguém, entendeu? Não teve que passar pela frente de ninguém, esperou o tempo de Deus. Quando Deus se promete assim, irmão. E aqui eu vou encerrar. Você, irmão, irmã, servo de Deus, serva de Deus. Você é o projeto que Deus está realizando. Aleluia! Então, não fique preso ao momento. Se Davi estivesse preso ao momento, à circunstância, ele poderia ter desistido da caverna. Mas não. Ele resolveu confiar em Deus. E Deus realizou o plano, o projeto na vida dele. Ele se tornou rei em toda Israel e conquistou muitas batalhas para o povo de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus te guarde. Que Deus te ilumine. Que Deus te proteja. Que Deus te faça entender que você está no meio da caminhada. Você está no meio do processo. Mas Deus está te conduzindo para o lugar que Ele quer que você esteja. A promessa de Deus na tua vida ainda está de pé. Se você acredita nisso, glorifica a Deus. Amém? Assim, meus amados irmãos, eu quero encerrar agradecendo a Deus por esse momento que Ele tem nos conduzido até aqui. Peço aos irmãos que orem, continuem orando pelos trabalhos que se seguirão. Continue orando, porque Deus está fazendo coisas espantosas no nosso meio. Não fique preocupado, esperado, que está acontecendo, não sei o que, não, irmãos. Fique tranquilo. Deus trabalha no silêncio. Tem hora que Deus, Ele manda vento, tempestade, mas tem hora que tem gente que pensa que Deus às vezes está no meio do fogo, do vento, e Deus não está. Deus está na voz mansa e suave. Então não se preocupe, Deus está trabalhando de forma suave, tranquila, não vamos entrar em desespero, porque o Senhor é conosco, amém? Diga maior, qual está conosco? Do que? O que está com eles? Amém. Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos ficar de pé, os irmãos que puderem fazer, e vamos estar orando a Deus. Pastor Eliseu, o senhor já consegue subir no púlpito? Que maravilha! Irmãos, estou muito feliz com o retorno do pastor Eliseu. Eu que estive no momento e eu ajudei quando colocá-lo na maca junto com ele, eu vi a situação
que esse homem se encontrava. Tivemos ali por 2 vezes, visitando o hospital, e vê-lo agora nesse momento, subir na escada, irmãos, eu vejo um milagre de Deus. Amém? Eu disse que os médicos deram 4 meses. Já deu os 4 meses, não? 5 meses. Os médicos deram 5 meses, foi isso? Já deu quantos meses? 2 meses. Aleluia! Amém? Quantos meses deu? Ele deu 5 meses, né? Mas com quantos meses ele ficou bom? Lembra, meus irmãos, lembra que nós falamos que Deus faria isso? Não lembra que Deus teria poder para os médicos deram um prazo, mas Deus poderia reduzir esse prazo pela metade? Assim do Senhor Deus, porque Ele se compadeceu, amém? Que Deus aqui nos abençoe. Pastor Eliseu, faça essa última oração, despedindo o povo e com a bênção pastora. Na oportunidade, como a pastora falou comigo esse mês passado, está trazendo meu testemunho. O meu testemunho, ele é bem vivo na minha vida. Aleluia! É um testemunho que eu nunca vivi nem dentro de uma igreja, mas vivi no hospital. Eu vi a presença de Deus na minha vida tão forte que eu falei alto, que eu nem percebi dos companheiros que estavam ali na maca. Eu falei assim para Deus, como se fosse uma pessoa: não vai embora não, que está muito bom. 3 vezes durante esses 7 dias eu tive a visita de Deus. 3 vezes ele me visitou. Mas foi tão forte, sempre eu falei para os irmãos, é como você sentir o vento, mas não pode ver. É a nossa expressão de querer falar sobre a existência de Deus. E lá no hospital, irmão, foi desta forma. Eu não vi Deus, mas foi tão forte na minha vida que eu expressei sem voz alta. Falei assim: não vai embora não, porque está muito bom. Só que ele teve que ir. Tá bom? Senhor, nosso bom Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu propósito. Somos incompreensíveis, Senhor. Somos muitas das vezes, meu Senhor Deus, abalados, mas entramos, meu Senhor Deus, na caverna junto com Jesus, porque queremos nos tornar valentes nas Tuas mãos, Senhor. Queremos, meu Senhor Deus glorioso, correr risco como aqueles homens, Pai, correram, em trazer água para trazer ao seu rei e saciar a sua sede, Senhor. Pai, queremos ser como eles, tendo na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, no nosso emprego, no nosso trabalho, na igreja que o Senhor constituiu. Esta palavra, Senhor Deus glorioso, é um estímulo, Senhor Deus, para que possamos crer na Tua mensagem e saber que nós temos, ó Pai querido, importância na Tua obra, Senhor, onde muitos desvalorizam, não respeitam, não dão valor, mas o Senhor escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, as que não são nada, Senhor, para envergonhar os poderosos deste mundo e principalmente Satanás e as suas potestades. Que o Teu grande amor, a graça de Jesus Cristo e a doce consolação do Teu Espírito fique conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.